Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para a gente dar continuidade aqui nesse mini curso de 4 partes da utilização do Flow Code juntamente com a nossa placa LabGenius Nano. E na primeira parte a gente falou do processo de cadastro no site da Matrix, download e instalação do Flow Code. Segunda, a gente fez nosso primeiro projeto aí, o processo de gravação do programa criado na plaquinha LabGenius Nano. E agora a gente vai ver um outro recurso aqui bastante interessante, que é o seguinte. Tem vários componentes, né? Como eu mostrei para vocês, a gente utilizou lá os LEDs, mas tem um monte de coisa aqui, de recurso, que pode ser utilizados aqui com o Flow Code, que facilitam aí um pouco a criação do projeto. É lógico que tudo é uma balança, né? Tudo que fica com uma característica de abstração, uma característica de facilidade maior, vai também ter algum prejuízo. Tudo que tem um certo lucro de um lado tem um prejuízo do outro. Então, fazer projetos complexos aqui em Flow Code, numa interface de desenvolvimento gráfico, também tem os seus percalços. Então, por exemplo, aqui, no caso aqui eu vou utilizar um display de 7 segmentos e eu estou criando, né, configurei lá, né, como eu mostrei para vocês, coloquei as indicações dos pinos, como eles estão conectados no nosso display de 7 segmentos na placa LabGenius, tá? E, em vez de eu vir aqui no corpo principal do programa e ficar acionando, né, cada um dos segmentos para formar cada um dos números, o que eu fiz? Eu utilizei o recurso aqui, seria o recurso no Flow Code é chamado de macro, mas é como se fosse uma subrotina. Ou, para quem está habituado com uma linguagem de programação de alto nível, seriam as funções. Então, olha que interessante, a gente consegue criar um bloquinho, tá? Então, eu criei, por exemplo, um bloquinho aqui, apaga display. Se eu clicar 2 vezes aqui nesse bloco, vai aparecer aqui, né, todas as macros que eu criei, as macros de usuário, bom? E cada uma dessas macros aqui de usuário, elas criaram para a gente uma outra página aqui de edição de fluxograma, onde a gente consegue colocar um conjunto de blocos aqui, fazer alguma determinada funcionalidade. Eu fiz de uma maneira simples. Poderia ter coisas mais complexas aqui. Mas eu fiz aqui apenas para a título, né, de mostrar para vocês o funcionamento, eu criei uma macro para cada acendimento do display. Então, uma que vai apagar o display de 7 segmentos, a outra que vai acender o 0, a outra que vai acender o 1, e assim por diante. E no nosso programa principal, a gente está fazendo aqui as chamadas. Então, naquela área, antes de entrar no loop infinito, eu me certifico de que todos os pinos de I/O conectados ao display vão ficar em nível lógico 0 para deixar todos os segmentos apagados. E daí sim, no loop infinito, a gente chama acende 0, dá um delay de 300 milissegundos, acende 1 e assim por. E um detalhe interessante, se a gente utilizar aqui a depuração, olha só que bacana. Eu vou depurar aqui passo a passo, tá? Então vou depurar aqui passo a passo. Vou começar aqui. Ele vai falar que não tem um pino conectado, porque o pino aqui do ponto não está conectado na placa. Então eu também não conectei aqui. Por isso que ele está dando essa mensagem, esse aviso aqui. Tá bom? Mas olha que interessante. Quero mostrar aqui para vocês. Então eu vou usar aqui o Step Over. Tá? Então olha lá, agora foi para apagar o display. Vai entrar no loop. Agora aqui, ó, nesse ponto, em vez de eu utilizar o Step Over, eu vou utilizar o Step Into. Olha que bacana. Ele abre a nossa página aqui, aonde está aquela subrotina, e agora você pode executar aqui a subrotina, todos os itens, né? Ver, olha lá, olha ele acendendo, olha que bacana. Aqui a gente consegue visualizar que o processo ele é todo feito de maneira sequencial, só que ele é feito tão rápido que a gente não percebe, né? Ele vai chegar no end e vai voltar lá para a nossa página inicial, e daí a gente vai continuar, vai dar os 300
segundos, tá? E aí vai acender o 1 e assim por diante. Então, sempre que eu quiser adentrar, né, entrar dentro de uma subrotina, ver o que tem lá dentro dela, eu posso estar utilizando o step into e entrando dentro dela e executando passo a passo ali e verificando. Isso é interessante para essa parte aí de depuração. Tá? Vou executar aqui rápido, aqui visualizarem, ele vai dar mesmo ordem aqui e vai executar lá rápido a contagem aqui de 0 a 9. Tá bom? Eu vou gravar agora isso daqui lá na nossa placa LabGenius. Então, isso daqui é apenas uma demonstração para vocês conhecerem. Tem um monte de blocos, um monte de componentes que podem ser utilizados aí para criar tanto o ambiente virtual, simulação, quanto para fazer a criação do projeto, gerar o código de máquina para o microcontrolador. Tá bom, vamos gravar aqui no microcontrolador. Está realizando o processo aqui. Okay? Vou mudar aqui para a placa. Está lá já sendo executado, então, o código aqui diretamente na placa, fazendo a contagem aqui para nós. Era o nosso objetivo aqui. Está pulando um, inclusive. Tem algum erro aqui no meu programa? 3. Tem algum erro aqui no acendimento que não está nas minhas subrotinas ali, que não está funcionando. Bom, então é isso, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês era essa questão da utilização de subrotinas, que é possível aí no Flow Code, e dessa forma, então, você consegue minimizar o seu fluxograma, né? O ideal é que nessa página inicial aqui, o seu fluxograma fique o mais compacto possível e você vai chamando as subrotinas aí, ou as funções, como você preferir chamar e dar o nome para elas, né? E assim o seu projeto fica muito melhor organizado. É lógico que eu também fiz uns blocos aqui de comandos bem simples, mas lá dentro você poderia ter tomadas de decisão, receber parâmetros, devolver parâmetros, dá para fazer tudo isso. Bom, pessoal? Então é isso. Não lembrando aí que durante o mês de abril a gente está recebendo aí o último lote da placa LabGenius Nano. Então, o pessoal que se matricular aí na super formação e ter acesso a todo o conteúdo da Microgênios ou somente na formação LabGenius, tá? Ganha aí a placa LabGenius de brinde, tá bom? Os links estão aí na descrição. Desconto especial e última oportunidade aí para o pessoal receber a placa. Depois a gente não tem previsão no momento de produzir mais um lote da placa, certo? Ah, lembrando, né, se matriculando aí, qualquer uma das duas opções vai ter acesso a todo o conteúdo que a gente está criando aqui da formação LabGenius, colocando semanalmente aí os conteúdos, e tem uma das unidades que fala aqui de Flow Code, tem outra unidade que fala de projetos utilizando o IDE Arduino, tem projeto de hardware, tem muita coisa bacana aí, tem os encontros ao vivo aí toda quinta-feira à noite, certo? Muito obrigado, pessoal, bons estudos e projetos para vocês.